Respira fundo. Deixa o peso do mundo cair dos seus ombros por um instante. Agora imagina o seguinte: você está prestes a atravessar uma porta que só existe quando estamos cansados demais para duvidar e lúcidos o bastante para perceber aquilo que normalmente passa despercebido. Uma porta entre o que você sabe e o que você sente, entre a realidade e aquilo que sua percepção cria, porque no fim é ela que guia tudo, como um eco sutil da verdade do mundo, mesmo quando a mente tenta te enganar. Essa é uma história para dormir, mas não é apenas uma história, é um lugar, e você está entrando nele agora. Deita, acomoda-se, e se puder, deixa só uma luz baixa no quarto, como se fosse uma pequena sentinela cuidando do seu descanso. Porque hoje você vai caminhar por um reino que existe apenas quando fechamos os olhos, e ele já está esperando por você. O primeiro som que você escuta não é exatamente um som, é mais uma sensação vibrando ali, onde a mente começa a dissolver as bordas do dia. Um suspiro leve do mundo, como se tudo estivesse exalando alívio por você finalmente ter desacelerado. Você abre os olhos do sonho, e percebe que está em um vale profundo, envolto por uma neblina azulada que se move como se respirasse junto com você. O chão é macio, como caminhar sobre musgo e nuvens. O céu é de um roxo suave, com estrelas que piscam devagar, como quem tenta não te acordar. À frente há um portão imenso, mas ele não intimida. Ele acolhe. Parece feito de madeira antiga, mas viva, pulsante, como se tivesse crescido especialmente para você. Quando você se aproxima, ele se abre sem ruído, como se reconhecesse seu passo, como se soubesse que você já esteve aqui antes, mesmo que não se lembre. Afinal, memória nem sempre é o que define a verdade. Às vezes, o que sentimos diz muito mais sobre o mundo do que aquilo que pensamos. Dentro do vale, a trilha leva até uma fortaleza antiga, mas completamente tranquila. É um castelo, mas diferente de qualquer castelo que você já viu. Ele respira. As janelas exalam uma luz quente, amarela, como velas protegidas pelos ventos. As paredes têm pequenas fissuras que parecem sorrir. E do lado de dentro, você escuta passos lentos, não apressados, não cansados, passos de alguém que está vivendo no seu próprio ritmo, sem correr, sem lutar contra o tempo. Você entra, e o ar lá dentro é profundamente calmo. Ele tem um cheiro de algo familiar, talvez pão fresco, talvez lençóis limpos, talvez memórias de uma manhã que fez você sorrir sem motivo. A cada passo, o castelo se molda ao seu coração. Pisos que se ajustam, luzes que diminuem, portas que se abrem antes que você toque nelas. É como se a realidade aqui simplesmente obedecesse à percepção, e não o contrário, como deveria ser desde sempre. Depois de alguns corredores, você chega a uma sala redonda. No centro dela, há uma cama enorme, feita de madeira clara e coberta por mantas tão macias que parecem derreter só de olhar. Ao redor, plumas douradas flutuam devagar, como se estivessem aprendendo a cair. Mas o mais curioso não é a cama, é o espelho do outro lado. Um espelho simples, nada majestoso, nada brilhante demais, só um espelho. Você se aproxima, como quem se aproxima de uma versão mais honesta de si, e olha para o reflexo. Mas, em vez de mostrar exatamente o que você conhece, ele te mostra como você é quando não está se julgando, sem pressa, sem comparação, sem o peso de padrões, escalas ou expectativas que o mundo te impôs antes mesmo que você pudesse escolher quem queria ser. Afinal, assim como dizem que a beleza pode ser medida em números e classificações injustas, esse espelho rejeita tudo isso. Ele devolve a realidade como ela é, livre. Aqui você não é um rosto, é uma presença. Não é uma aparência, é uma calma. Em um canto,
Sentado em uma poltrona tão antiga quanto o tempo, um velho guardião olha para você. Ele tem olhos que parecem conter várias vidas e um sorriso leve que não carrega julgamento algum. Finalmente chegou. Ele diz com uma voz que parece vir do próprio vento. Você pergunta sem falar: "Eu já estive aqui?" Ele responde sem abrir a boca: "Todos já estiveram, mas só alguns lembram." Ele se levanta e caminha até a cama no centro da sala. "Aqui", ele continua, "você não precisa ser nada além do que já é. Nenhuma aparência te define, nenhuma herança te limita, nenhuma comparação te diminui." Ele coloca uma das plumas douradas na sua mão. Ela pesa quase nada, mas quando toca sua pele, faz algo estranho e fascinante. Tudo que estava pesado em você começa a se desfazer, porque o peso nunca esteve no mundo. Sempre esteve no esforço de acreditar no que disseram sobre você, sobre beleza, valor, destino, herança, possibilidade. Esta pluma, diz o guardião, é feita da parte mais leve da verdade, aquela que você sempre soube, mas esqueceu. Ele sorri de novo. A verdade que não machuca, a que acolhe. Ele estende a mão para você. Deite-se. O resto, deixa comigo. Você se deita na cama, e ela parece moldar-se ao seu corpo como se tivesse sido feita especialmente para você, porque foi. A manta te cobre com um calor perfeito, aquele que não esquenta demais, não esfria demais, apenas acompanha sua respiração. O guardião olha para você como um avô que conhece todos os seus medos e não tem medo de nenhum deles. Hoje, ele diz, vamos caminhar por histórias que dormem dentro de você, histórias que querem ser lembradas, não para te ensinar algo, mas para te descansar. Ele faz um gesto suave com a mão, e as plumas douradas começam a girar lentamente no ar. E então, você escuta o som mais lindo do mundo. Silêncio. Silêncio que cura. Silêncio que devolve. Silêncio que acolhe. É o som do começo do sonho. Feche os olhos. O guardião sussurra. A primeira história está chegando. E quando você fecha os olhos, o vale inteiro se expande. As estrelas se aproximam. A cama flutua. E o mundo se inclina em direção ao seu descanso. Você não está dormindo ainda, mas também já não está acordado. Está exatamente no meio. O lugar perfeito para uma boa história começar. O guardião ergue a mão, e o silêncio ao redor se dobra suavemente, como um tecido sendo puxado pelas bordas. O quarto se dissolve em partículas de luz, e você sente a cama deslizar como se estivesse navegando sobre águas invisíveis. Não há queda, não há aceleração, só movimento, lento, cuidadoso, contínuo. E então, o mundo se recompõe. Você abre os olhos dentro do sonho e está em uma floresta tão silenciosa que até o vento parece respeitar o momento. As árvores são altas e esguias, com folhas prateadas que brilham como moedas ao luar. O chão é coberto de pequenos pontos luminosos, como se estrelas tivessem decidido descansar ali. O guardião não está mais ao seu lado, mas você não sente medo. Essa é a primeira prova de que você entrou na parte mais profunda do reino do sono. Aqui, o medo não consegue passar da fronteira. A única coisa que você carrega é a pluma dourada, e ela pulsa fraquinho, como um coração minúsculo lembrando que você está protegido. À sua frente surge uma trilha estreita, formada por folhas que caem do nada, uma por uma, como se alguém estivesse pavimentando o caminho especialmente para você. Você percebe que, a cada passo, a floresta muda de cor, do azul ao violeta, do violeta ao verde profundo, do verde ao dourado suave, que se mistura com o seu próprio brilho. Enquanto caminha, uma sensação cresce dentro de você, a de que algo te observa, mas com carinho, como um animal curioso, ou como um velho amigo que você não vê há milênios, e então você o vê. Um pequeno pássaro branco pousado em um galho logo à frente. Ele é minúsculo,
mas seu olhar carrega séculos, talvez eras. Ele inclina a cabeça de um jeito quase humano, como se estivesse avaliando quem você é, por dentro. Ele abre o bico, mas o som que sai não é canto, é linguagem. Mas não linguagem feita de palavras, é feita de sensação, calma, leveza, direção. Você sente tudo isso de uma vez, como se o pássaro tivesse sussurrado diretamente no seu peito. Siga-me. A história começa onde o caminho termina. O pássaro voa abaixo, flutuando como se o ar estivesse segurando suas asas. Ele guia você até uma clareira onde a floresta se abre em formato de círculo perfeito. No centro, há um lago tão calmo que parece feito de vidro líquido. Mas o mais impressionante não é o lago, é que o céu, refletido nele, não é o mesmo céu acima de você. Acima, noite. Dentro do lago, amanhecer. Nuvens rosadas, luz dourada, um sol que ainda não nasceu no seu mundo, mas já nasceu ali. É o Vale do Amanhã. Um lugar onde o futuro repousa antes de acontecer. O pássaro pousa na borda da água e olha para você como quem diz: aqui você pode desfazer o que pesa e lembrar o que liberta. Você se aproxima e vê seu reflexo. Mas é um reflexo diferente, mais leve, mais verdadeiro, sem máscaras condicionadas. Sem as comparações que o mundo insiste em colocar em cima das pessoas, como se houvesse uma régua que pudesse medir valor ou beleza ou destino, quando, na verdade, nada disso deveria caber em números ou escalas impostas de fora. Aqui, seu reflexo tem só uma característica: ele é você. Nada mais, nada menos. O pássaro se aproxima e toca a superfície do lago com o bico. No instante em que ele faz isso, o reflexo no lago se transforma. Você vê momentos seus que não costuma revisitar, pequenas memórias, coisas que pareciam irrelevantes, mas que, de alguma forma, moldaram quem você é. Um sorriso que você deu a alguém, um gesto gentil que ninguém viu, um erro que parecia gigante na época, mas que hoje não assusta mais. Um momento em que você se sentiu sozinho. E mesmo assim, continuou. O pássaro olha para você novamente. E a sensação que ele transmite agora é mais profunda. Amanhã não nasce de grandes decisões. Amanhã nasce das pequenas percepções. A palavra percepção vibra dentro do seu peito, como um entendimento antigo. Um lembrete de que a percepção é o que te conecta à verdade do mundo, mesmo quando a mente se perde em raciocínios que tentam te enganar. Na borda oposta da clareira, uma árvore gigantesca se ergue. Seu tronco parece feito de madeira e luz ao mesmo tempo, como se estivesse sempre mudando. Galhos enormes se estendem para todos os lados, e de cada galho pendem pequenos cristais. Quando o vento passa, eles produzem um som tão suave que parece um suspiro do universo. O pássaro voa até um dos galhos mais baixos e bica um dos cristais. Ele se acende e, de repente, você vê dentro dele uma lembrança sua, mas não uma lembrança dolorosa, ou confusa, ou pesada. É uma lembrança simples, daquelas que quase ninguém guarda porque parecem pequenas demais. Talvez seja você rindo com alguém. Talvez seja você sozinho, respirando profundamente numa tarde de sol. Talvez seja você sentindo orgulho de algo bobo, mas sincero. O pássaro transmite outra sensação. O mundo ensina as pessoas a aprenderem o que dói, mas é o que é leve que sustenta. E é só então que você percebe. Cada cristal da árvore contém um momento leve que você deixou cair sem perceber. E a árvore os guardou para você, todos, um por um. Porque mesmo quando você esquece de se olhar com cuidado, o reino do sono não esquece. O pássaro retorna ao seu ombro. Seu corpo é tão leve que parece feito de brisa. Ele encosta a testa minúscula na sua bochecha, e algo se move dentro de você. Não é emoção pesada,
É só calor, um calor bom, um calor que você reconhece. Ele então levanta voo e paira sobre sua cabeça. E você sente a mensagem como se fosse sua própria voz. Você pode levar um pedaço do amanhã com você. O pássaro desce e oferece a você um dos cristais caídos da árvore. Um cristal pequeno, redondo, brilhante como o reflexo de uma estrela num lago. Ao tocá-lo, você percebe, é um fragmento de você, da parte que o mundo não pode medir, nem classificar, nem diminuir, da parte que existe além de aparência, além de padrões, além de expectativas herdadas, além de qualquer coisa que não seja sua essência real. Você o guarda na mão, apertando com cuidado. E o pássaro diz com uma última sensação antes de voar: amanhã começa quando você descansa hoje. A luz ao redor começa a se dissolver. O lago se retrai. A floresta se apaga aos poucos. E o som delicado dos cristais vai ficando distante, como um sussurro que se transforma em memória. A cama retorna sob você. O quarto volta a se formar. O guardião está sorrindo. Muito bem, ele diz baixinho, quase num suspiro. A primeira história cumpriu seu papel. Ele toca a pluma dourada na sua mão. Você encontrou seu pedaço do amanhã. A sala se enche de um brilho suave e o guardião completa. Descanse. Há muitas histórias esperando por você, e cada uma delas vai te deixar um pouco mais leve do que quando chegou. A manta te abraça novamente. Seus olhos ficam pesados, e um novo silêncio se instala, um silêncio ainda mais profundo. Você está prestes a entrar na segunda história, mas isso pertence à próxima parte. Você não percebe quando adormece mais profundamente. A transição é tão suave que parece apenas um passo entre dois tapetes macios. A manta continua sobre você, pesada na medida certa. O quarto mantém aquela luz dourada que lembra amanhecer preguiçoso. O guardião está sentado novamente na poltrona antiga, olhando para você como se estivesse observando uma estrela nascer devagar. Preparado? Ele pergunta sem mover os lábios. Você não precisa responder. Aqui, intenção já é resposta. Ele ergue uma das mãos e sopra algo invisível. E imediatamente, você sente um vento. Mas não um vento comum. É um vento que parece saber seu nome, o nome da sua alma, não o que as pessoas usam no dia a dia. Ele passa por você com carinho, como se estivesse tirando o pó de memórias guardadas demais. E então o mundo se desfaz novamente. Quando a cena se recompõe, você está em uma rua, mas não é uma rua que você reconheça da vida desperta. O chão é de pedras azul acinzentadas que brilham levemente. As casas são altas, estreitas e inclinadas, como se abraçassem umas às outras. As janelas têm cortinas que se mexem mesmo sem vento. E cada poste de luz emite um brilho suave, mais parecido com luar do que com eletricidade. A cidade está viva. Você sente isso imediatamente. Ela respira, ela observa, ela lembra. E o mais curioso, ela sussurra. O ar parece cheio de palavras leves, de murmúrios quase imperceptíveis. Mas não é barulho, é música. Uma melodia de conversas antigas, emoções guardadas, histórias que ninguém contou em voz alta, mas que a cidade capturou mesmo assim. Você dá um passo. O som das pedras sob seus pés ecoa como se a rua reconhecesse seu caminhar. O guardião não está mais visível, mas você sente que ele observa de algum ponto além da névoa. Ao caminhar pela rua principal, você percebe uma janela aberta e atrás dela, uma senhora de cabelos brancos, longos, lisos, como fios de luz. Ela está sentada diante de uma mesa pequena, enrolando fios que parecem feitos de vento e poeira de estrelas. São tão finos que quase desaparecem quando ela move os dedos. Ela levanta os olhos para você e sorri. Um sorriso calmo, cheio de reconhecimento, como se já esperasse sua chegada há muitas noites.
Achei que demoraria mais, querido. Ela diz com uma voz que soa como sino distante. Você não se lembra dela, mas sua presença acalma como o colo de alguém que te viu crescer desde antes do mundo começar. Venha, a cidade quer te conhecer. Você se aproxima da janela e ela coloca os fios brilhantes diante de você. Sabe o que são? Ela pergunta. Você balança a cabeça. São nomes, ela explica. Mas não os nomes que te deram. São os nomes que você usa quando ninguém está olhando. Ela separa 3 fios. Um azul, vibrante. Um dourado, quente. Um cinza, quase invisível. Ela segura o fio azul. Este aqui é o nome da sua coragem. O fio parece pulsar como um coração acelerado. Depois levanta o dourado. Este é o nome do seu descanso. Ele é mais importante do que imagina. E por fim, o cinza. E este é o nome que você usa quando se esconde do mundo. Ela prende os 3 fios em um pequeno círculo de madeira, formando uma espécie de amuleto. Cada pessoa carrega muitos nomes, ela diz, mas só poucos sabem ouvi-los. A cidade. Escuta todos. Ao dizer isso, você percebe que a melodia ao redor muda. As casas vibram suavemente, como se tivessem reconhecido os fios que agora descansam na mesa. A senhora se levanta e sai pela porta lateral, convidando você a acompanhá-la. Caminhando ao lado dela, você percebe detalhes antes imperceptíveis. Quadros nas paredes que mudam conforme seu humor. Portas que se curvam levemente ao sentir sua presença. Escadas que se ajustam à altura dos seus passos. A cidade se adapta a você. Como se dissesse, não se preocupe, aqui você nunca é demais, nunca é de menos, apenas é. A senhora aponta para uma rua lateral. Ali ficam as histórias vivas, ela diz. Algumas estão te chamando. Você segue a direção indicada. No começo da rua, há pequenas luzes flutuando no ar. Elas parecem lanternas, mas não têm vidro nem chama. São apenas esferas de energia suave, cada uma pulsando com ritmo próprio. Uma delas se aproxima de você. Ela brilha de forma irregular, como se estivesse nervosa, como quem aguarda que você pergunte algo. A senhora sorri. Algumas histórias são tímidas, mas elas querem ser lembradas. A esfera toca sua testa. E no momento em que faz isso, uma cena explode suavemente dentro da sua mente. Não é um sonho novo. É uma memória sua, mas tão pequena e tão antiga que você quase nunca pensou nela. Você se vê criança, brincando sozinho, criando mundos imaginários em silêncio, como se construir universos fosse só mais uma parte normal da infância. É você, mas um você sem medo, sem pressa, sem vergonha de existir. A esfera de memória dança ao seu redor, feliz por ter sido vista. A senhora coloca a mão no seu ombro. As pessoas carregam tantas histórias escondidas, ela murmura, e passam a vida acreditando que são definidas apenas pelas que doem. Mas veja, este foi um momento pequeno, e ainda assim, ele te construiu. A esfera se afasta e volta para seu lugar na rua. Outras se aproximam, curiosas. Mas a senhora ergue a mão e afasta-as delicadamente. Não hoje, uma história por vez. Você precisa descansar, não se perder. Ela te guia até uma praça aberta. No centro há uma fonte feita de pedra clara, mas dela não sai água. O que sai são palavras, pequenas palavras de luz que sobem como gotas brilhantes, cada uma formando um símbolo no ar antes de desaparecer. Você se aproxima da fonte. Imediatamente uma palavra pulsa mais forte do que as outras. Ela parece te reconhecer. Você lê, ou melhor, sente. Pertencimento. A palavra vibra dentro do seu peito. E a cidade inteira parece concordar, porque as luzes nas janelas se intensificam de repente. A senhora observa sua reação e sorri triste e doce. Muitos passam a vida procurando um lugar onde pertençam. Ela diz, mas pertencimento não é destino, é percepção.
Ela toca a borda da fonte. E esta cidade existe para te lembrar disso. A praça começa a se desfazer em partículas douradas. A cidade respira fundo, como alguém que está prestes a dormir. A senhora se aproxima de você e coloca o pequeno amuleto, feito com os 3 fios, em sua mão. Leve. Ele vai te lembrar de quem você é nos momentos silenciosos. Ela beija sua testa, com carinho de avó, e o mundo desaparece como vela apagada por um sopro suave. Você sente novamente o peso gentil da manta, o aroma leve do quarto, a presença tranquila do guardião ao seu lado. Muito bem, ele diz. 2 histórias. Agora descanse. A terceira já está esperando e... ela é especial. Seus olhos se fecham sozinhos. Você não luta. Você apenas se entrega. E o sono te leva como um rio calmo. Algo mudou. Quando você afunda novamente no sono, percebe que esta parte do sonho é diferente das anteriores. Não é apenas mais profunda, é mais silenciosa. Um silêncio que parece ter peso, como se fosse feito de veludo escuro envolvendo tudo. A manta está mais quente. A cama parece maior. O ar está mais denso, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para acompanhar o seu. O guardião está de pé desta vez, segurando um cajado feito de madeira retorcida e luz. Ele olha para você com seriedade suave. Aquela seriedade que não assusta, mas prepara. Agora, diz ele, você vai conhecer o coração do reino. As paredes do quarto começam a girar devagar, como se desfizessem a realidade enquanto te embalavam. E então, o mundo muda outra vez. Você está de pé sobre uma praia silenciosa. Não há vento, não há ondas, não há estrelas. Só um mar completamente imóvel, como uma tábua de vidro negro que se estende até onde a vista não alcança. O céu é um cinza profundo, mas não triste. É o tom de um céu que espera algo, como se estivesse segurando o fôlego. E no meio de tudo, erguido sobre uma rocha colossais, está ele, o farol das palavras perdidas. Não há luz no topo. A torre parece apagada, adormecida, esquecida pelo tempo. Mas você sente tão claramente quanto uma batida de coração. Ele está te esperando. O guardião aparece ao seu lado. Este, murmura, é o lugar onde guardamos tudo aquilo que a humanidade esquece, mas não deveria. Ele mergulha o cajado na areia e o chão vibra, como se reconhecesse sua presença. Aqui repousam as palavras que você perdeu, palavras que nunca foram ditas, palavras que você não soube receber, palavras que você nunca soube que existiam. Ele olha para o farol com reverência antiga, e hoje você vai recuperar uma delas. O mar continua parado, totalmente estático, e isso te causa uma sensação estranha, como se estivesse andando pela borda entre o mundo desperto e o mundo dos sonhos. O guardião caminha adiante, e a água se abre sob seus pés, não como Moisés dividindo mares, mas como se a água simplesmente se afastasse para não molhá-lo. Você o segue. A cada passo, pequenas palavras escapam da superfície do mar como bolhas brilhantes. Elas sobem alguns centímetros e estouram, emitindo pequenos sons. Obrigado. Sinto. Fica. Vai. Calma. Eu lembro. Eu existo. São palavras que parecem vivas, palavras que não querem desaparecer. Quando você chega à base do farol, percebe que a porta está entreaberta. E atrás dela, escuridão. Profunda, total, silenciosa. Mas, curiosamente, não há medo nela. A escuridão soa como um abraço. Você entra. O guardião fica do lado de fora. Esta parte, ele diz, é só sua. A porta se fecha devagar atrás de você. E agora, só existe a escuridão. Uma escuridão tão intensa e tão gentil que parece uma forma antiga de carinho. O tipo de carinho que envolve e protege, como se dissesse, você está seguro. Pode sentir o que quiser. Aos poucos, pequenos pontos de luz surgem nas paredes. Não são lâmpadas, não são tochas, são letras.
letras soltas, flutuando como pó iluminado. Ao subir a escada em espiral, mais letras se desprendem das paredes e começam a girar ao seu redor, devagar, como se estivessem procurando você. Elas formam palavras, mas palavras incompletas. De, saud, cor, a, per. É como se cada uma delas estivesse te chamando, pedindo para ser completada. A escada termina em uma sala circular, com paredes de vidro que mostram o mar escuro ao redor. No centro há um pedestal de pedra, e sobre ele flutua uma palavra inteira, perfeita, brilhante. Ela pulsa levemente, como um coração feito de luz. Quando você se aproxima, ela se ilumina mais, reconhecendo sua presença. Você sabe, mesmo sem saber como, que essa palavra foi perdida por você. Em algum momento da sua vida, você deixou que o mundo a arrancasse de você. Não por escolha, mas por cansaço, por dor, por falta de cuidado alheio. A palavra gira. Você não sabe se ela é um sentimento, um pedido, um perdão, um começo, um fim. Mas quando estende a mão, ela pousa suavemente na sua palma, como se sempre tivesse sido sua. E então, você a vê. A palavra é merecimento. A luz entra no seu peito sem esforço algum. E você sente. Sente como faz tempo que você vive carregando a ideia de que precisa provar algo, que precisa ser bom o bastante, forte o bastante, bonito o bastante, capaz o bastante, adequado o bastante, produtivo o bastante, perfeito o bastante. Como se houvesse alguma régua que medisse seu valor. Uma régua que nunca deveria ter existido. Mas naquele instante, naquele primeiro segundo em que a palavra se dissolve dentro de você, tudo isso cai. Cai como correntes velhas. Cai como pesos que você carregou porque disseram que deveria carregar. Cai como a ilusão de que seu valor está do lado de fora. E pela primeira vez em muito tempo, você sente a verdade silenciosa que o farol guardava para você. Você merece existir como você é, sem justificativa, sem permissão, sem condição. De repente, o farol desperta. Uma luz imensa sobe pelo centro da torre, atravessando a sala circular como um raio de sol dentro de um sonho. A luz se projeta para o céu, depois para o mar, depois para o mundo inteiro. E o mar, antes parado, se move. Uma única onda se ergue, lenta, majestosa, delicada, e se curva na sua direção. Mas ela não te molha, ela simplesmente te carrega. A água sobe até os seus pés e te levanta como se fosse um colchão líquido. Você é puxado para cima, para fora da torre, para o céu. E a luz do farol acompanha você como um feixe sorrindo. Quando abre os olhos novamente, você está deitado na cama. O guardião sorri. Recuperou uma das suas palavras. Ele diz: muitas pessoas passam a vida sem encontrá-la. Ele toca sua testa com um dedo leve, como um pai orgulhoso. Você merece descansar, e merece seguir, e merece sentir, e merece existir. A manta se acomoda mais firme sobre seu corpo. O sono fica mais pesado, mais profundo, mais quente. Durma. O guardião sussurra. A quarta história está chegando. Seu corpo afunda, sua respiração desacelera e o sonho abre mais uma porta. A transição desta vez é diferente. Não há dissolução do quarto, nem girar de paredes, nem vento sussurrando. Há apenas um gesto. Um pequeno gesto. O guardião coloca a mão em seu peito, com a palma aberta, e o mundo desaparece como um fio cortado, mas não abruptamente, não dolorosamente, apenas suavemente. Como se alguém tivesse apagado as luzes do universo para que você pudesse descansar sem interrupções. A escuridão que vem é morna, acolhedora, quase maternal. E então, lá no fundo dela, surge uma luz pequena, uma luz trêmula, como de uma vela lutando contra o vento. Mas não há vento. A vela treme por outro motivo.
Ela está chamando você. Quando você dá o primeiro passo nessa nova parte do sonho, percebe que está caminhando sobre um campo imenso, feito inteiramente de grama muito baixa e muito macia. Uma grama que parece feita de fios de seda. Cada fio brilha levemente, como se tivesse capturado a luz da lua e não quisesse devolver. Há pequenas agulhas presas na grama, mas não agulhas de metal. Agulhas de luz, finíssimas, translúcidas, quase invisíveis. E à medida que você caminha, elas se movem. Não para te ferir, mas para abrir espaço para você, como se respeitassem seu passo, como se soubessem quem você é. Logo adiante, você vê uma árvore isolada, enorme, retorcida, com galhos que se espalham como braços, tentando abraçar o céu. E debaixo dessa árvore está ele, um menino pequeno, talvez 8 ou 9 anos. Cabelos desgrenhados, roupas simples, pés descalços. Mas o que chama a atenção não é sua aparência, é o que ele está fazendo. Ele está costurando o chão. Sim, costurando. Com uma agulha feita inteiramente de luz e um fio que parece feito de vento dourado, ele aproxima bordas invisíveis da realidade e as une com delicadeza. A cada ponto que ele faz, o chão pulsa, como se uma ferida antiga estivesse sendo curada. O menino percebe sua presença, mas não se assusta. Ele sorri sem levantar a cabeça. Demorou. Ele diz como se você tivesse sido convidado há muito tempo. Você se aproxima devagar. O que você está costurando? Você pergunta, sem realmente mover os lábios. Aqui, sua voz é intenção pura. Ele ergue os olhos, olhos tão profundos que parecem mais antigos do que o próprio guardião. Estou costurando o tempo. Ele responde simplesmente. Ele rasga quando você sofre. Seu corpo arrepia sem frio. O menino continua. Cada vez que você sente dor, perda, injustiça, comparação, cada vez que o mundo tenta te convencer que você vale menos do que realmente vale, o tempo abre pequenas fissuras. Ele mostra um ponto do chão que brilha intensamente. Isso aqui, diz ele, foi um momento seu que o mundo tentou quebrar. Ele toca a rachadura com o fio dourado. Imediatamente, uma imagem surge diante de você, flutuando no ar como um holograma de memória. É você, mais jovem, ouvindo algo que não merecia ouvir, algo que te fez sentir pequeno, algo que ficou guardado por anos, mesmo quando você fingiu que não importava. O menino observa a imagem sem julgamento. O tempo não rasga por causa da dor, diz ele. Rasga quando você acredita na mentira que vem junto com a dor. A mentira, a ideia de que aquilo te definia, a ideia de que aquilo era verdade, a ideia de que aquilo era permanente. Ele aproxima a linha dourada da rachadura. Você carregou isso por muito mais tempo do que devia. E então, com precisão quase divina, ele faz um ponto, um único ponto, e a rachadura some. O chão ao redor fica mais brilhante, mais vivo, mais inteiro. E dentro de você, algo se rearranja, como se pequenas peças que sempre estiveram fora do lugar finalmente se encaixassem. Ele continua costurando outras pequenas linhas invisíveis no chão. A cada ponto, outra imagem aparece, não sempre dolorosa, às vezes apenas esquecida. Um momento em que você se sentiu frágil demais. Um dia em que você caminhou sozinho e achou que ninguém via você. Um instante em que você fez algo bom e ninguém reconheceu. Uma fase em que tentou muito e recebeu pouco. O menino fala enquanto trabalha. Eu vejo tudo. Vejo as coisas que você não diz. Vejo o que você perdeu. Vejo o que tentaram tirar de você. Vejo o que você não soube guardar porque ninguém te ensinou a guardar. Ele faz mais um ponto e sorri. E vejo que você está aqui, agora. Isso é o que importa. Ele então entrega a agulha de luz para você. Sua vez, diz ele. Eu costurei o que precisava ser curado, mas só você
Pode costurar o que precisa ser aceito. Ele aponta para um pequeno rasgo no chão, logo à sua frente. Um rasgo diferente. Pequeno, mas pulsante. Quando você se aproxima, a imagem que aparece é inesperada. Você sorrindo. Mas não um sorriso social, educado, treinado. É um sorriso seu, genuíno, profundo, raro. Um sorriso que você deu em algum momento da vida e depois guardou sem perceber. Você esqueceu disso aqui, diz o menino. Acontece com todo mundo. Ele toca sua mão. Costure. Você segura a agulha. Ela é leve, quente, viva. E quando você encosta o fio de luz na rachadura, um calor se espalha pelo seu peito. E a rachadura se fecha num único ponto, tão bonito que parece uma estrela recém-nascida. O menino olha para você com orgulho. Viu? Você consegue. Ele estende as mãos e, do nada, forma-se um pequeno novelo de fio dourado. Leve, diz ele. É um pedaço do tempo que você recuperou. Quando você acordar, ele vai estar aqui, mas invisível. Ele coloca o novelo em seu peito e ele se dissolve como poeira de luz. Agora, diz o menino, você precisa ir. A árvore atrás dele começa a brilhar. A grama se move como um tapete vivo. A luz aumenta. Ainda há histórias para você. Ele continua. E quando acabar, o reino inteiro vai ser seu lar. Ele sorri mais uma vez. Aquele sorriso puro, luminoso, eterno. Dorme bem. Você sente o campo desaparecer. Sente a luz se desfazer. Sente seu corpo flutuar de volta para o quarto. O guardião está lá. Ele toca seu rosto. Muito bonito, ele diz, quase emocionado. Poucos conseguem costurar o próprio tempo. Ele coloca a manta melhor sobre você. Agora, sussurra, deixe o sono te levar. A quinta história é a mais delicada de todas. Sua respiração desacelera. O corpo amolece. A mente desce mais um andar para dentro de si. E o reino do sono abre mais uma porta. Desta vez não há luz, nem vento, nem dissolução de formas. Só existe um escuro tão profundo que parece não ter fim, até você perceber que está se movendo dentro dele, como se estivesse deslizando por uma água morna, sem superfície, sem fundo, sem direção. Um espaço onde até a ideia de acordado ou dormindo deixa de fazer sentido. Aqui você está mais próximo do que sua alma guarda quando ninguém está olhando. Você sente sua respiração, mas não como um ato físico. É como se o mundo respirasse com você. E, de repente, uma luz minúscula surge à distância. Um ponto, depois dois, depois uma constelação inteira de pontos formando o contorno de uma casa. A casa mais silenciosa de todas. A casa onde o silêncio fala. Você se aproxima devagar. A casa está suspensa no meio do nada, sem chão, sem céu, sem horizonte. Ela simplesmente existe, emoldurada por silêncio absoluto. É pequena, feita de madeira clara, janelas estreitas, porta simples, nada extravagante. Mas há algo nela, algo tão familiar que chega a doer, uma nostalgia que você não sabe explicar, a sensação de ter estado ali antes, mesmo que não se lembre. Mesmo que não seja possível, você toca a maçaneta. Ela está quente, como se alguém tivesse segurado antes de você. A porta se abre devagar, emitindo um chiado suave. O primeiro som desde que você entrou nesse sonho. Não um som alto, mas um som vivo. Como se a casa estivesse aliviada por você ter chegado. Lá dentro, tudo é extremamente simples. Uma mesa, duas cadeiras, uma xícara, uma lareira apagada, uma estante com livros que não têm títulos e no centro da sala, uma poltrona, não uma poltrona velha ou nova, uma poltrona conhecida. O tipo de móvel que carrega lembranças, não por causa da aparência, mas pela sensação. A poltrona te chama, não com palavras, mas com a quietude. Quietude profunda, quietude que convida. Você senta, e a casa inteira suspira. Sim, ela suspira, como se estivesse guardando esse momento há muito tempo. Algo ocorre. Primeiro,
Um arrepio suave percorre seu braço. Depois, uma sensação de expansão, como se seu corpo relaxasse de dentro para fora. E então, o silêncio ganha voz. Mas não é uma voz que você escuta com os ouvidos. É uma voz que fala diretamente na parte mais íntima do seu ser. A voz é calma, madura, sábia e familiar, tão familiar que você quase esquece de respirar. Ela diz: eu sou você. Não a parte que fala com os outros, não a parte que se preocupa com aparência, perfeição ou comparação. Não a parte que aprende, luta, tenta, falha, tenta de novo. A parte atrás de todas as outras. A parte silenciosa. A parte que observa tudo. Seu eu mais quieto. O silêncio continua. Há coisas que você nunca me deixou dizer. A casa inteira parece aproximar-se de você, como se encurtasse as paredes para te acolher melhor. Eu tentei falar quando você se sentiu pequeno demais. Eu tentei falar quando você acreditou no que não era verdade. Eu tentei falar quando você se comparou com medidas que não fazem sentido. Eu tentei falar quando você esqueceu que tinha valor, mesmo sem performance. Cada frase não soa como acusação. É carinho, é acolhimento, é o tipo de verdade que não machuca, que liberta. A poltrona esquenta sob você, e diante dos seus olhos surgem pequenas partículas de luz formando visões suaves, não fortes, não traumáticas, só humanas. Você, criança, tentando expressar algo e engolindo as palavras. Você, adolescente, sentindo orgulho, mas sem coragem de admitir. Você, adulto, escondendo a própria fragilidade para não preocupar ninguém. Você deixando de descansar porque achava que não merecia parar. O silêncio sussurra: eu estava em todos esses momentos. E continua: eu estava do seu lado, mas você me trancou porque achou que precisava ser forte o tempo todo. A casa estala levemente, como madeira se ajustando. E então, mais uma frase surge dentro de você. Não é fraqueza descansar. Um calor cresce no seu peito. Não é fraqueza precisar. Não é fraqueza sentir. Não é fraqueza pedir ajuda. Não é fraqueza se perder. Não é fraqueza parar. O silêncio conclui: é humano. A lareira se acende sozinha, mas o fogo não é laranja. Ele é azul, azul suave, azul tranquilo. E quando ele ilumina o ambiente, você percebe algo que não tinha notado: quadros nas paredes, mas quadros vazios, sem imagem, sem desenho, sem nada. E o silêncio diz: estes quadros são momentos que você ainda não viveu. Um deles brilha, depois outro, depois mais um. A vida não acabou. A frase reverbera dentro de você como um sino de igreja que alguém toca à distância. Você não está atrasado. Você não perdeu sua chance. Há mais vindo. Os quadros brilham mais forte, preenchendo-se com cores que você ainda não reconhece. Cores de possibilidades. A casa fica mais clara. E você percebe algo estranho. A segunda cadeira da mesa não está vazia. Não há alguém sentado nela, mas há algo, uma presença, uma energia, uma lembrança do futuro. A sensação é tão forte que chega a arrepiar. A voz do silêncio explica: essa cadeira é para quem você ainda vai encontrar. Pode ser uma pessoa, pode ser uma versão sua, pode ser alguém que vai ser importante, alguém que ainda não chegou, alguém que fará sentido quando tudo parecia confuso. A vida ainda vai te apresentar pessoas que vão ver você como você é. A cadeira parece sorrir. A casa inteira treme. Não de medo, mas como um abraço. Paredes, piso, teto. Tudo se aproxima alguns centímetros, como se a casa estivesse te envolvendo. Você sente o abraço. O tipo de abraço que diz: eu sei o que você passou. Eu sei o que você guardou. Eu sei o que você perdeu. Eu sei o que você calou. Eu sei o que você queria ter dito. Eu sei. E depois, eu estou aqui. A lareira apaga. Os quadros ficam brancos novamente. A cadeira vazia se desfaz em luz. E o silêncio diz sua última frase desta história: não se esqueça de mim quando acordar. A casa desaparece.
Não explode, não vira fumaça, não se desfaz em partículas. Ela some como uma respiração que termina e tudo fica escuro outra vez. Você sente a cama, a manta, o cheiro leve do quarto, o guardião observando. Ele sorri. Está indo bem, diz ele. Esta quinta história era sobre ouvir o que você calou por anos. Ele toca seu ombro. Descanse. A sexta história te aguarda. E ela vai ser profunda. Sua consciência desliza para baixo novamente. E você cai no próximo sonho. Você entra no sexto sonho sem perceber. Ele não chega como os outros, com luzes, dissoluções ou vozes. Ele chega como algo muito mais suave. Um cheiro de terra molhada, de folhas novas, de flores que ainda não abriram, de promessa. É como se o mundo tivesse acabado de chover e o universo inteiro estivesse esperando você dar o primeiro passo. O guardião está sentado ao seu lado, quase invisível na penumbra. Esta história, ele diz com uma voz que parece carregada de carinho, é sobre aquilo que você ainda não permitiu nascer. A luz se amplia, o ar fica quente e a escuridão se transforma em algo brilhante. Você acorda, dentro do sonho, em meio a um jardim infinito. Este jardim não parece criado por mãos humanas. Ele respira, ele pulsa, ele observa. Cada planta, cada flor, cada pétala tem um brilho próprio. Não forte, não exagerado, mas intenso o suficiente para parecer viva. O chão é macio, feito de musgo dourado que se molda ao formato dos seus pés. E à medida que você caminha, percebe algo fascinante. Algumas flores se abrem conforme você se aproxima, e outras flores se fecham. O guardião surge a alguns passos atrás, como se não quisesse atrapalhar sua descoberta. Veja, diz ele, este jardim é cultivado pela sua alma, mas você não lembra disso. Você olha ao redor. Há flores enormes, delicadas, mágicas, mas também há pequenos brotos tímidos, quase escondidos sob o musgo. Cada uma delas, continua o guardião, representa um começo seu. Você toca uma flor azul clara. Ela se abre inteira, revelando uma luz suave. Um começo que você teve coragem de viver. Depois você vê um broto murcho, retraído. E este, explica o guardião, é um começo que você desistiu antes de tentar. Não porque não era bom, mas porque alguém te convenceu de que você não podia. O jardim inteiro parece ouvir a conversa. Galhos se mexem, folhas tremem, pétalas brilham, como se estivessem dizendo: estamos aqui, somos seus começos, todos eles. O guardião aponta para um caminho estreito, coberto por folhas cor de cobre. Por aqui, diz, ficam os começos que você deixou para depois, e nunca voltou. Você caminha pelo corredor estreito. Conforme avança, você vê brotos pequenos, quase apagados. Mas, quando você passa a mão por cima deles, um brilho se reacende, como se sua presença os lembrasse de que ainda existe tempo. Você vê um broto que representa um sonho antigo seu, abandonado não por falta de vontade, mas por medo. Outro broto que representa algo que você queria aprender, mas acreditou que já era tarde demais. Outro que representa uma parte sua que você deixou adormecer, porque o mundo exigiu outras prioridades. Cada broto acende e murmura frases que não são ditas, mas sentidas. Eu ainda estou aqui. Você não falhou. Ainda dá tempo. Eu nunca deixei de ser seu. E seu peito esquenta com uma mistura de saudade e esperança. Ao final do corredor, há uma árvore colossal. Suas raízes são grossas, profundas, retorcidas. Seus galhos se abrem como braços gigantes segurando o céu, e sua copa parece conter pequenas luzes brilhantes, como estrelas presas entre as folhas. Esta árvore, explica o guardião, é feita dos primeiros passos que você deu na vida. Ele passa a mão no tronco. Ao toque, a árvore libera imagens,
Você, muito pequeno, tentando aprender a andar. Você dando o seu primeiro sim, seu primeiro não. Suas primeiras tentativas de existir no mundo. As primeiras escolhas. As pequenas coragens. As pequenas renúncias. E conforme as imagens surgem, o guardião diz: todo começo, por menor que seja, moldou quem você é. E nenhum deles foi inútil. Então, você vê outra imagem. Um momento em que você tentou, mas não conseguiu. Um momento que até hoje você considera fracasso. A árvore emite um som leve, uma espécie de lamento. E o guardião explica: você chama isso de falha, mas para o jardim isso é só germinação. O broto não nasce da primeira vez, mas se fortalece, se prepara, espera, e quando estiver pronto, floresce. Nada aqui é perda, diz o guardião, apenas preparo. Mais à frente, há um espaço do jardim completamente diferente. Flores de todos os tipos, cores, tamanhos, mas nenhuma delas tem nome. Não há placas, não há etiquetas, não há identidades definidas. São apenas possibilidades puras. Estas flores, explica o guardião, representam tudo o que você ainda pode ser. Você se aproxima de uma flor que muda de cor conforme você olha e sente uma mensagem. Você ainda não está acabado. Ainda existe espaço para se reinventar. Outra flor pequena e tímida murmura: você não precisa saber quem será amanhã. E uma terceira: você pode mudar quantas vezes quiser. Tudo isso ecoa dentro de você com a força de uma verdade que sempre esteve escondida por baixo das expectativas do mundo. No centro do jardim existe um banco de madeira clara, simples, liso, sem adornos. Mas quando você senta, algo inacreditável acontece. O jardim inteiro se inclina sutilmente em sua direção, como se estivesse se curvando para ouvir seu coração. E no exato momento em que você encosta as mãos nos joelhos, toda a luz ao seu redor se suaviza. O guardião senta ao seu lado. Os humanos, ele diz, acreditam que precisam ser definidos, ser algo, ser alguém, ser uma versão final. Mas o jardim te ensina outra coisa. Você é um ciclo. Ele continua: uma vida não é uma linha reta. É um campo cheio de começos, recomeços, pausas e desvios. E tudo isso é você. Você respira fundo. E pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de permissão te envolve. Permissão de ser diferente. Permissão de mudar. Permissão de querer outra coisa. Permissão de voltar atrás. Permissão de começar de novo. Aquela sensação antiga de atraso desaparece, como uma neblina que se dissolve ao nascer do sol. O guardião ergue a mão e aponta para o jardim. Há uma flor aqui que representa exatamente quem você é agora. Você procura devagar, observando cada pétala, cada cor, cada luz. E então, você vê uma flor simples, bonita de um jeito discreto, metade aberta, metade fechada, como se estivesse no meio de um processo, como se ainda estivesse se descobrindo. Você reconhece essa flor imediatamente. Ela não é extravagante, não é perfeita, não é totalmente formada. Ela é real. E quando você a toca, ela se abre inteira. Um brilho dourado sobe dela como um suspiro. E o guardião diz: esta é sua versão atual. Não melhor, não pior, apenas verdadeira. A flor emite um som tão suave que parece um soluço de luz. E você percebe que ela não está tentando ser mais, ou menos, ou outra coisa. Ela só está crescendo, no ritmo dela, do jeito dela, no tempo dela, assim como você. O céu do jardim muda lentamente para um azul profundo. As flores começam a brilhar mais forte. O banco se aquece. O ar fica doce, como perfume de noite fresca. O guardião se levanta. Você viu o que precisava ver e ouviu o que precisava ouvir. Você sente o chão ficar leve. O jardim se afasta.
As flores desaparecem como velas sendo apagadas. A luz se recolhe e tudo volta a ser silêncio. Você sente a manta, o colchão, o cheiro sutil do castelo. O guardião sorri com ternura. Agora você entende. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está crescendo. Ele encosta a mão no seu peito. E amanhã também é um começo. Sua respiração suaviza. E a sétima história, a história final, começa a se aproximar como um barco silencioso vindo da névoa. Você sente o sexto sonho se desfazer como fumaça leve. A cama te abraça. A manta pesa suavemente sobre seu corpo. Sua respiração está tão lenta que parece música antiga. Mas algo diferente acontece. O guardião, sempre tranquilo, sempre presente, agora está mais sério, não assustador, não rígido, apenas respeitoso, como alguém que sabe que o próximo passo é importante demais para ser tratado com pressa. Ele se aproxima com o cajado de luz, toca o chão, e o castelo inteiro parece vibrar. Uma porta surge na parede, uma porta que não existia antes, feita de madeira branca, sem maçaneta, sem fechadura. Ela se abre sozinha. Atrás dela não há quarto, nem floresta, nem mar, nem campo. Há algo que parece muito maior, infinito. É como se você estivesse prestes a entrar no lugar mais íntimo do sonho, o lugar onde a alma se lembra do que é, do que foi e do que sempre será. O guardião respira fundo e sua voz é grave, calma e honesta. Esta é a última história. Aqui, você vai encontrar a si mesmo. Ele toca seu ombro com carinho de pai e coragem de mestre. E eu não posso entrar com você. Você não sente medo, nem dúvida, nem hesitação. Há uma calma imensa te chamando de dentro da porta aberta. E você atravessa. A primeira coisa que você percebe é a luz. Não uma luz forte, não uma luz fraca, uma luz perfeita. A luz exata que o seu coração reconhece como lar. É uma luz que ilumina sem ferir, que aquece sem queimar, que revela sem expor. O salão é gigantesco, o maior que você já viu, mas não há colunas, nem paredes claras ou escuras. Não há teto definido. É como se você estivesse dentro de um lugar que existe e não existe ao mesmo tempo. Um espaço feito de presença. E, no centro, há uma cadeira, simples, de madeira, sem decoração, sem luxo. Mas quando você a olha, algo muda em sua respiração, porque você reconhece a cadeira. Não lembre de onde, não lembre quando, mas reconhece. E é aí que você percebe. Você está no salão onde sua alma guarda todas as versões de você. Quando você dá o primeiro passo, sombras suaves começam a surgir ao redor. Não sombras escuras, sombras feitas de luz, figuras, silhuetas. Você percebe aos poucos. São versões suas. Você criança, você adolescente, você jovem demais para entender o mundo. Você forte, você cansado, você que sorriu por obrigação, você que sorriu por verdade, você que se perdeu, você que achou que tinha perdido tudo, você que recomeçou mesmo sem saber como. Todas as versões estão ali, não julgando, não comparando, apenas te olhando com uma calma profunda, como se estivessem esperando que você se visse através delas. Você se aproxima da cadeira e percebe algo que te dá um nó no peito. A cadeira está virada para você, como se estivesse esperando sua chegada há muito tempo. E ao lado dela, há uma pequena caixa de madeira, antiga, usada, com marcas, riscos, desgastes. O tipo de objeto que já atravessou muitas mãos. Você se senta na cadeira e no instante em que faz isso, todas as versões suas desaparecem, como se tivessem entrado dentro de você novamente, ocupando seus lugares antigos. Você está sozinho, mas não é solidão ruim. É presença pura. Você pega a caixa no colo. Ela é leve, muito leve. Você abre. Lá dentro, nada. Ou melhor, algo que seus olhos não conseguem ver, mas sua alma sabe exatamente o que é.
Porque no exato momento em que você olha para o nada dentro da caixa, uma frase preenche o salão inteiro, ecoando sem som. Você sempre foi suficiente. Você sente o impacto disso como quem recebe um abraço há muito tempo esperado. Porque essa não é uma frase nova. Ela é antiga, antiquíssima. A primeira verdade que você já carregou quando nasceu, antes de qualquer comparação, julgamento, exigência ou expectativa. A verdade que você esqueceu, não porque quis, mas porque o mundo é barulhento demais com suas escalas, padrões, validações e cobranças. E o barulho abafa coisas simples. O salão inteiro treme de leve. E outra frase surge. Você não precisa conquistar o direito de existir. Você fecha os olhos e a frase se dissolve dentro de você. A caixa muda. Agora ela parece um pouco mais pesada. Você a abre de novo. Outra frase surge. Você não é o que fizeram com você. Você inspira devagar. O salão responde com um brilho suave. A frase continua dentro de você. Você não é o que você perdeu. Você não é quem te machucou. Você não é o que disseram que você era. Você não é os momentos em que falhou. Você não é suas ausências. Você não é suas cicatrizes. Você é quem permaneceu. Você é quem continua. Você é quem não desistiu. Você é quem está aqui. A caixa aquece, quase pulsa. E quando você abre pela terceira vez, a verdade final se revela. Você merece ser amado exatamente como é. Sem mais, sem menos, sem mudar, sem provar, sem se dobrar, sem se esconder. E pela primeira vez neste sonho, você sente algo escorrer dentro do peito. Algo quente, leve, quase líquido. Não tristeza, não alegria. Algo entre os dois. Algo como aceitação. O salão, então, muda. Você fica de pé. A cadeira some. A caixa se dissolve. O chão brilha. As paredes, se é que existiam, desaparecem. E diante de você surge uma figura. Uma figura feita completamente de luz. E mesmo antes de se aproximar, você sabe. É você. Não uma versão passada ou futura. Uma versão essencial. Uma versão inteira. Uma versão completa. A figura se aproxima devagar, sem pressa. E quando as duas versões de você ficam frente a frente, a figura toca seu peito. E tudo ao seu redor explode em luz branca. Não uma explosão violenta. Uma expansão. Como se sua alma estivesse se lembrando de si mesma. A figura diz, sem voz, sem boca, sem garganta, mas com o coração. Eu sempre estive aqui. E então, você não está quebrado. E então, você só estava cansado. E então, e eu estou aqui para te acompanhar. O resto do caminho. A figura entra em você. A luz se espalha. E o salão desaparece. Você abre os olhos como quem emerge das águas mais profundas do sono. O guardião está emocionado. Terminou. Ele diz com orgulho sincero. Você passou por todas as 7 histórias e encontrou o que precisava encontrar. Ele toca sua testa. Agora, você está inteiro. A manta se acomoda mais uma vez. O quarto fica ainda mais silencioso. A luz baixa parece sorrir. E o guardião conclui. Durma o resto da noite em paz. Este reino é seu, sempre que precisar voltar. Ele apaga a luz. E você afunda no sono mais profundo, seguro e restaurador que já sentiu. O reino do sono termina sua última história, mas continua te guardando.